Tudo bem? Eu sou a Chay, esse é o Mundialmente Geek. E eu fiz umas perguntinhas lá no WhatsApp e também no Instagram. E hoje eu vou estar respondendo essas perguntinhas pra vocês. Então, roda a vinheta! As perguntinhas aqui no celular. Tá tudo bem marcadinho. Então, eu vou fazendo pra vocês através de tópicos das perguntinhas certinho. Então, a primeira foi assim. Teve duas perguntinhas, na verdade, que acabaram se resumindo em uma só pela forma que eu vou contar elas pra vocês, tá? E uma foi da Jaque.ferrer, que perguntou como eu me descobri leitora. E a outra foi da Fabi Maria Santana, que me perguntou qual foi o primeiro livro que eu li. Então, um beijo pras duas, tá? Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu me mudei de cidade e eu fui para uma escola diferente. E foi um período bem complicado para mim, porque eu não me dei muito bem com as pessoas de lá. E eu acabei ficando muito sozinha nessa época. E um dia eu tava na biblioteca, assim, e eu entrei e eu achei um livro que eu comecei a ler, que ele se chamava O Codinome Duda. E ele é um livro de mistério, é de adolescente, ele é um livro muito gostoso, super indico para vocês que querem ler e gostam desse tema. E foi a partir daí que eu virei leitora com esse livro, O Codinome Duda. Vamos para a segunda pergunta. A segunda é da Miss Belly, ela é super amiga minha, e ela perguntou assim: qual foi o primeiro romance que você leu? De romance, teve dois que eu me lembro, mas eu não sei exatamente qual dos dois foi o que eu li primeiro. E quais foram esses livros? Um foi Depois daquela Viagem, era um livro que falava sobre uma garota, que ela é de Kitty White. É um livro super educativo, um livro bem legal assim de você ler. Tem muita trama, muita história, muito bacana mesmo. E o segundo livro de romance que eu li, mas eu não sei qual dos dois foi primeiro mesmo, foi o livro Para Sempre, da série Imortais. Acho que muita gente já viu, tem vários livros dele, são 6 livros, tá? E foi um livro, assim, que na época eu me apaixonei, eu amava essas séries e, nossa, eu fiquei apaixonada. Então, esses foram os dois livros, primeiros livros de romance. Terceira pergunta. O Uou me perguntou quais séries eu pretendo futuramente ler. Pergunta boa, hein? Eu sou apaixonada pelos filmes do Maze Runner. E eu nunca cheguei a ler os livros, embora eu seja apaixonada pelo box. Eu já vi, assim, a imagem do box. É uma arte muito bonita. E eu tenho muita vontade de ler esse box, essa série. Dizem que a história é bem diferente, então se eu já gostei do filme, eu tenho muita vontade de conhecer o livro exatamente por isso, para saber se é assim tão bom a história. Então essa aí é a série que eu pretendo ler futuramente. Vamos para a quarta perguntinha. O @Cardoso21RJ, ele fez uma pergunta bem interessante, que foi: você já leu Jogos Vorazes? Então, por que essa pergunta é interessante? Eu sempre gostei de Jogos Vorazes, inclusive eu já revi várias vezes os filmes, só que o que acontece? Tem aquela coisa que sempre todo mundo diz e às vezes eu acabo achando que é verdade, que o livro é sempre melhor que o filme. Então, o que acontece? Eu gostava muito do filme e eu vivia assistindo. E eu acho que eu fiquei com um pouco de medo de ler o livro e acabar me decepcionando com a história do filme. E pode parecer até meio patético, mas foi por isso que eu ainda não li. Mas eu tenho vontade de ler. E eu vou ler, principalmente porque agora eu tô super ansiosa pra ler o novo livro que saiu dos Jogos Vorazes. Então, acho que com certeza em breve eu vou estar lendo, justamente por causa que eu quero saber o que aconteceu naquele livro lançamento. Então, essa é a resposta. Vamos para a quinta pergunta. E para fechar com aquela perguntinha que todo mundo ama, a @Kawane_Lisboa me perguntou: qual o seu livro preferido?
O meu livro, sem sombra de dúvida, assim, preferido de todo mundo é o livro Perdida, da Karina Risse. Eu amo a forma que a Sofia se teletransporta para o passado, mas ao mesmo tempo você vê muitas características do futuro. Então você fica, tipo, as histórias se interligam entre o passado e o presente, e é muito, muito legal a forma que a Karina conduziu essa história, a forma como você se vê. Tipo, as mesmas dificuldades seriam as que você passaria. E é muito legal tudo isso. Então é uma história que eu gosto muito. E eu dou, tipo, muita risada. Todos os livros, assim, da Karina, eu dou muita risada. Fora o Ian, né? O Ian é a coisa mais linda, Deus grego da vida. Eu tenho uma quedinha pelo Ian. Acho que ele seria aquele meu personagem crush. O Ian Clark. Eu amo muito ele. E essas foram as perguntinhas de hoje. E se você tá se perguntando por que a sua pergunta não tá aqui, calma, que eu vou explicar. Foi assim, eu achei que os vídeos iam ficar muito grandes se eu fizesse todas as respostas nesse vídeo. E como eu não queria cansar vocês, eu queria que fosse um vídeo bem rapidinho, eu decidi dividir eles em duas partes. Mas então, eu vou estar lançando esse vídeo na segunda-feira. Na próxima segunda-feira, sua perguntinha vai estar aqui porque eu não esqueci de vocês, não. Vocês fizeram perguntas ótimas e eu adorei responder cada uma delas. E olha, não esquece de chamar os amiguinhos para eles virem aqui também, para eles conhecerem o canal, para eles também conhecerem várias histórias diferentes. Eu gosto muito de fazer essas coisas para vocês, então chama os amiguinhos para os amiguinhos conhecerem também, né? Aproveita, enquanto você tá lá chamando os amiguinhos, já vem aqui, já se inscreve para ajudar o canal a crescer rumo a 100 inscritos. Então, um beijo pra vocês e muito obrigada por cada perguntinha que vocês mandaram e por vocês estarem aqui comigo. Então, beijo. Até a próxima.